Bom, pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio. Hoje eu vou falar sobre a questão do TDAH em mulheres, né? Meninas, adolescentes, mulheres, alguns aspectos que são verdade, outros que são mitos. E é importante falar isso porque, apesar de parecer um tema apelativo, no sentido de que dá clique, que dá like e tudo mais, ele é travestido por uma série de questões que realmente têm uma robustez científica, tem um pano de fundo do ponto de vista ali de evidência científica, e prática clínica também. A gente não só vê isso de forma através dos estudos, com resultados ali quantitativos, né, uma coisa mais matemática, algo no campo das ciências mesmo, mas a gente vê também isso muito na prática do dia a dia do consultório, né? Então, por que essa questão, né? Porque acaba muitas vezes sendo um tópico dentro do aspecto do TDAH, para quem estuda TDAH, acaba sendo algo a ser especificado, né? A ter uma lupa, um olhar diferenciado. A primeira questão é um ponto puramente epidemiológico ou de prevalência. A gente sabe, né, com os estudos que analisam populações, grandes aglomerados de populações, né, que a gente chama de estudos de coorte, estudos longitudinais, que independente da amostra, seja num país rico, num país em desenvolvimento, num país subdesenvolvido, que o TDAH em meninos ele é mais prevalente, né, ali da ordem de 4 meninos para uma menina. E aí, essa ordem ela tem uma certa inversão ali na adolescência, diminuindo e diminuindo ainda mais na idade adulta, de forma ali que entre mais ou menos 2 a 2 e pouquinho para cada prevalência de homens para mulheres, né? E por que que isso acontece, né? A gente tem algumas teorias por trás disso, né? Então, sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, que acomete infância, adolescência, que persiste até a idade adulta, por que que essa grandeza ali de 4 para um vira 2 para um, né? Muito se estabeleceu, né? Se pensa ainda que é por uma questão de acessibilidade. Então, do ponto de vista científico, o que se tem é que os meninos eles tendem a ser, né, seja por uma questão cultural, comportamental, social e talvez na adolescência ali por um pico de testosterona, né, a partir da puberdade, eles tendem a ter um comportamento mais disruptivo. Então eles tendem a ser mais agitados, mais agressivos, isso é natural e até esperado. E dentro do universo do TDAH, isso muitas vezes se manifesta com uma prevalência, né, uma predileção do subtipo hiperativo e impulsivo nessa categoria. Então, meninos e adolescentes do sexo masculino tendem a ser mais hiperativos e impulsivos, né? Dessa forma, as meninas tendem a ser mais desatentas. E aí, quando a gente para pensar num contexto de sala de aula, num contexto dentro de casa, né? Então, a gente se coloca na posição da professora que tem ali 20, 30 alunos para poder tomar conta, de um pai, de uma mãe. O nosso panorama brasileiro, muitas vezes, ele é respaldado, né? Ele é preenchido por lares disfuncionais. A gente sabe que o TDAH está associado a uma certa disfuncionalidade da estrutura familiar básica. E o que mais chama atenção, né? O que mais incomoda? A disrupção. Então, se a gente para pensar, será que na sala de aula, a professora, né, se colocando na posição dela, que tem 20, 30 alunos para poder tomar conta todos os dias, vai incomodar mais um menino que está pulando na cadeira, que está jogando bola, jogando um estojo na cabeça da professora, ou uma menina que está ali quietinha no fundo da sala, desatenta, né, viajando na maionese, entre aspas. E aí é claro que vai ser o menino ou o adolescente, né? Ele vai muitas vezes levar suspensão, ser chamado a atenção, às vezes até levando a contextos ali de abandono escolar e dentro de casa também. Se a gente para pensar, né? Olha, às vezes a mãe, o pai tem uma, duas, três jornadas de trabalho, chegam em casa cansados. Muitos lares têm apenas um dos pais ali tomando conta, muitas vezes tem como os avós, né, outros familiares, como a pessoa que mais fica com essa criança, com esse adolescente. E dentro de casa, se você chega cansado, você trabalhou e tudo mais, e seu filho está agitado, está ligado no 220, está causando,
É claro que vai cansar, vai ser um motivo a mais para se procurar uma ajuda do que uma outra pessoa, um outro filho que está ali desatento, quietinho, sem dar muito trabalho, né? É importante a gente lembrar que essas diferenças, né, no sentido de sintoma, de subtipo do TDAH, não implicam em maior ou menor sofrimento subjetivo. Então, enquanto talvez para outras pessoas a hiperatividade, a impulsividade, né, essa desregulação emocional tendem a impactar e cansar mais, não necessariamente esses pacientes vão sofrer mais, né? Às vezes, muito pelo contrário. A gente sabe que os pacientes com desatenção, eles tendem a ter mais estigmas, mais bullying, uma sensação subjetiva de fracasso muito maior, de incompetência, e a gente sabe também que esses sintomas são mais comuns em meninas, né, do que no público masculino. Então, diante desse cenário, né, essa escola, esses pais, eles vão naturalmente, pelo cansaço, pela fadiga, pelo grau com que essas crianças e adolescentes atrapalham a estrutura ali do ambiente, procurar mais ajuda, né, do que apenas para outra criança que está ali quietinha no lugar dela, sem atrapalhar muito a sala de aula. Só que às vezes essa criança hiperativa e impulsiva, ela tem, por exemplo, boas notas, bom relacionamento social, enfim, e a desatenta não está causando, né? Muitas vezes a gente ouve isso, né? É uma princesinha, ela é muito boazinha, muito fofinha e tal. Só que subjetivamente ela está indo mal na escola, ela não está se relacionando legal com os amigos, então apesar de externalizar pouca coisa, né, do ponto de vista de sofrimento psíquico, muitas vezes é maior. Então tem esse detalhe aí que pode ser atribuído a questões biológicas, neuroendócrinas, questões ali culturais também. Muito se fala sobre expectativa dos papéis, né? Então, quando a gente vê um menino ali agitado, impulsivo, a gente naturalmente pensa em procurar ajuda, já lembra do TDAH, né? Fala, isso daí é TDAH, está muito agitado, hiperativo. E a desatenção pode ser uma miríade, né? Uma ampla gama de coisas, desde depressão, a transtorno de adaptação, né? Imagina, uma adolescente, por exemplo, que os pais estão se separando, que terminou um relacionamento, ela pode ficar mais desatenta naturalmente, a própria ansiedade. E aí, o que que acontece, né? Por que que essa prevalência, essa proporção de quatro homens ou meninos com TDAH acaba diminuindo, né, na idade adulta? Tem também algumas explicações, né? Uma delas é de que naturalmente vai de encontro, então, como é um transtorno longitudinal, um transtorno crônico, com o passar do tempo a gente vai se igualando, né? E vai sendo talvez, se a gente descobrir de fato a prevalência, né? Talvez seja uma tarefa quase impossível do ponto de vista estatístico, mas se a gente elaborar e aprofundar os métodos diagnósticos e de estudos ao longo do tempo, talvez a gente possa descobrir que a prevalência é muito parecida entre os dois, né? Fato é que, por vezes, essas mulheres, essas meninas não vão procurar ajuda, né? Durante a idade escolar ou idade de adolescente e vão ter sofrimentos ali na idade adulta, por volta dos 20, 30 anos, né? Então, imagina, entra na faculdade, depois no mercado de trabalho e com um maior nível de exigência, de fato, essas disfunções ali do TDAH, sobretudo da desatenção, ela vai ser mais pronunciada, vai haver um sofrimento maior e, naturalmente, essas pessoas vão procurar mais ajuda, né? Uma outra grande ideia por trás disso é que, biologicamente, o sexo feminino ele tende a ser melhor no mascaramento de sintomas. Então, muitas vezes são meninas, mulheres que conseguem mascarar um pouco melhor a parte hiperativa, a parte impulsiva, contextos comportamentais disruptivos, né? Então, isso a gente vê muito com o TEA, né? O transtorno do espectro do autismo, né? Com a questão do masking, né? As mulheres conseguem, por ter um cérebro biologicamente mais evoluído do ponto de vista, ou pelo menos mais rápido de maturação, consegue ter uma linguagem melhor e aí acaba mascarando um possível TEA que poderia ser diagnosticado anteriormente. Isso também acontece no TDAH. Tem a questão realmente do mascaramento, de uma habilidade ali de adaptação, mas a gente sabe que o córtex, né, a espessura cortical, que é a camada mais externa do cérebro, tende a maturar, né, a amadurecer de uma forma um pouco mais precoce, né, nas mulheres do que nos homens, né? Então essa é uma outra teoria.
De forma geral, o que eu particularmente acredito é que realmente a questão da desatenção acaba não incomodando tanto professores, né, coordenação pedagógica e os próprios pais, e aí eles acabam não procurando ajuda. E como a desatenção é mais comum em meninas, elas passam batido, né? Isso é importante a gente frisar e quebrar esse estereótipo, essa questão, né, de que o TDAH em criança é só hiperatividade, é só agitação, porque quando a gente pensa em intervenção precoce, pensa em algo que é realizado na primeira infância, na adolescência, ou seja, que é feito antes dos 20, 25 anos, o desfecho possivelmente é muito melhor, né? Então, fica a dica aí para um olhar atento, né? Às vezes aquela menina, aquela jovem que está viajando, que está olhando para o nada, que está brisando, entre aspas, muitas vezes ela pode ter um TDAH, né? Nem tudo é TDAH, mas pode ser. E aí procurar ajuda pode melhorar e definir uma trajetória de maior qualidade na vida dela. É isso, gente. O episódio de hoje é a questão do TDAH no gênero, né? Então, sutilezas, diferenças, mitos e verdades. Um abraço.